Na química de produtos naturais, o estudo dos métodos de extração para a obtenção de metabólitos secundários, compostos bioativos presentes nas espécies vegetais, é uma parte importante para a utilização correta de plantas para fins medicinais. As plantas medicinais, como já visto por vocês, são as espécies vegetais, cultivadas ou não, utilizadas com propósitos terapêuticos. Nas plantas medicinais, são considerados derivados de drogas vegetais, os produtos de extração da matéria-prima vegetal, ou planta medicinal in natura, ou da droga vegetal, podendo ocorrer nas formas de extrato, tintura, alcoolatura, óleo fixo e volátil, cera, exudato, suco, entre outros. Então, os derivados das drogas vegetais, são os produtos da extração, dos processos de extração dessas plantas que se apresentam nessas formas, que são as formas que nós discutiremos na aula de hoje. Mais uma definição vista na última aula, que é importante ser retomada, Nas plantas medicinais, o que nós chamamos de extratos são preparações de consistência líquida ou sólida ou intermediária, obtidas a partir de matérias-primas de origem vegetal. Aquilo que nós definimos como medicamento, para que não haja confusão entre os compostos extraídos diretamente das plantas medicinais e o que a gente chama de medicamentos. Os medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou diagnóstica. Ainda, no contexto de plantas medicinais, é importante retomar o conceito de fitoterapia, que é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem utilização de substâncias ativas puras, ou seja, na sua forma isolada, ainda que de origem vegetal. Então, a fitoterapia utiliza na terapêutica plantas medicinais em formas brutas, ou seja, extratos obtidos a partir das espécies vegetais, sem que haja a purificação dos compostos bioativos. Já os princípios bioativos presentes nesses extratos das plantas medicinais são as substâncias cuja ação farmacológica é conhecida e responsável total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do medicamento. Então, quando a gente fala em princípio ativo, ele pode estar presente no extrato de uma planta, mas o princípio ativo, na sua forma isolada, é utilizado na terapêutica como medicamento. Para o uso das plantas medicinais, além do reconhecimento da espécie vegetal, algumas etapas são importantes de serem observadas e praticadas para potencializar a produtividade e a qualidade dessas plantas que são utilizadas. Então, algumas práticas agrícolas em plantas medicinais e plantas aromáticas devem ser observadas. E essas etapas são o cultivo, a colheita, o processo de secagem, o armazenamento, se necessário, e o processamento, que é a obtenção dos extratos, que foi o objetivo, a introdução desse conteúdo. E aí, em linhas gerais, o que eu já começo dizendo para vocês é que a melhor forma de se manter a qualidade das plantas medicinais e de suas preparações é assegurar uma correta sequência de operações, desde o plantio, a colheita, o pré-processamento até o produto final que chega aos usuários, porque muitas questões podem impactar na qualidade dos produtos obtidos a partir das plantas medicinais. No que se refere à primeira etapa dessas práticas que devem ser observadas para o uso das plantas medicinais, no cultivo, destaca-se a observação, o uso de solos sem contaminantes e sem resíduos, porque estes podem impactar no conteúdo dos metabólitos secundários presentes nas plantas e, consequentemente, nos extratos obtidos nessas plantas. A rega é importante também ser observada. A água utilizada deve ser livre de contaminação, porque isso também pode deixar resíduos nas plantas medicinais e que podem ser prejudiciais à saúde. A densidade das plantas ajustadas à necessidade das espécies, o descarte das plantas doentes e o uso preferencial de fertilizantes e defensivos agrícolas. Então, toda a prática de cultivo e manejo é importante para a compreensão da qualidade das plantas medicinais que são utilizadas. Na etapa seguinte, a colheita também é um processo que deve ser pensado e controlado. Como já discutido com vocês, o teor de metabólitos secundários, ou seja, dos princípios ativos presentes nas plantas medicinais, vão ser diretamente impactados por fatores ambientais, que podem levar a uma maior concentração desses princípios ativos ou uma menor concentração. Então, para a colheita, vários fatores devem ser observados. Então, ao coletar uma planta, os impactos que acontecem se referem à sazonalidade, ou seja, às estações do ano no qual a planta está sendo coletada para fins de obtenção dos extratos contendo seus produtos, seus metabólitos secundários.
Ainda, além da questão das estações do ano, ou seja, da sazonalidade, deve-se observar o ritmo circadiano da produção desses compostos no vegetal, ou seja, o teor de alguns compostos ele pode ser influenciado pelas características do período noturno e diurno, e outros metabólitos podem ser influenciados pelas condições ambientais do período noturno, sendo que alguns compostos podem aumentar ou diminuir ao longo do dia. Então, conhecimento de qual é o composto ativo numa espécie vegetal e se há uma variação de concentração ao longo desse ciclo circadiano também é uma compreensão importante. O índice pluviométrico também tem um impacto significativo sobre o teor de metabólitos secundários. Em períodos de maior índice de chuvas, acontece uma lixiviação desses compostos, reduzindo o teor de compostos metabólicos, de metabólitos secundários presentes na estrutura do vegetal, e assim também tornando esses estratos mais pobres. Entre outros fatores que a gente pode retomar aqui, tem-se o índice de radiação ultravioleta que esse vegetal está recebendo. Então, as plantas expostas a sol pleno, eles podem ter uma composição química diferente dos vegetais que estão em ciclos diferentes de recepção de luz, como por exemplo a sombra e meia sombra. A composição atmosférica, os gases atmosféricos também têm influência sobre o teor dos metabólitos secundários. O ataque de herbicidas e de patógenos, de modo geral, também vão modificar a química desses vegetais, pois, como a gente já discutiu, os metabólitos secundários eles vão ser direcionados para a química de defesa desse vegetal, então o teor também sofre uma alteração, assim como a idade do vegetal, né? Ao longo do desenvolvimento do vegetal, o teor de alguns metabólitos secundários sofre grande impacto. A disponibilidade de água, de micronutrientes e de macronutrientes, ou seja, a nutrição geral da espécie vegetal, tem um impacto significativo no teor dos metabólitos secundários, a temperatura e a altitude. Com relação à temperatura, para exemplificar, a coleta do material vegetal, das partes do vegetal, vão levar a um teor diferente de metabólitos secundários no processo de extração, considerando se a coleta do vegetal foi feita em períodos de maior ou menor temperatura. Por exemplo, como já visto no conteúdo de óleos voláteis, a retirada, a coleta da planta num período de temperaturas mais elevadas vai levar a um teor de compostos voláteis menor na estrutura do vegetal, O composto volátil, quando exposto a temperaturas mais elevadas, obviamente vão haver perdas, Então, o processo de coleta deve observar todos esses fatores para que os melhores resultados sejam obtidos. Então, na coleta, é realizada a retirada da parte da planta usada, procurando um material mais saudável em completo desenvolvimento. Então, a coleta é realizada para a retirada da parte da planta a ser utilizada, procurando um material mais saudável e em completo desenvolvimento, a menos que especificado o contrário, e com o mínimo de contaminantes possíveis, Poeira, poluição, adubo, insetos e colônias de micro-organismos. Essa etapa é importante também que se observe, que seja levada em consideração que a distribuição dos compostos farmacologicamente ativos nas plantas medicinais não se dá de maneira homogênea em toda a extensão da planta. Por isso, apenas algumas partes da planta de uma determinada espécie podem ser utilizadas para fins terapêuticos. Então, a consulta a farmacopeias e tratados que estão publicados sobre plantas medicinais permite encontrar a descrição sobre uma determinada planta e qual parte dessa planta deve ser utilizada para fins medicinais. A título de exemplo, para destacar que diferentes partes de uma mesma planta podem apresentar propriedades inteiramente diferentes, eu mostro para vocês aqui a Punica granatum, a romanceira, cujas cascas e caule apresentam propriedades tenífugas, de expulsão de tênia, vermes e solitárias, enquanto os frutos apresentam propriedades anti-inflamatórias e antibióticas. Então, o conhecimento de qual parte a ser utilizada vai direcionar o uso das partes dessa planta medicinal, para a finalidade que se deseja. Já outra espécie, a Philanthus newi, que é a quebra-pedra, muito utilizada para chás caseiros, para o tratamento renal, para dissolver cálculos renais, já é uma espécie cuja planta inteira apresenta as mesmas propriedades. Então, no processo de coleta, o conhecimento dos estudos realizados comprovando a atividade associada à parte do vegetal é parte bastante importante. Um outro exemplo da importância da coleta ser algo pensado a partir de estudos já encaminhados, nesse trabalho foi feito um estudo do teor de óleos essenciais presentes
numa espécie vegetal, né, nos capítulos florais da planta medicinal Macela, e foi observado que o teor de óleos essenciais aumenta de forma proporcional ao tempo de cultivo dessa espécie. Então, a planta que apresentava 135 dias de plantio apresentavam níveis mais altos de óleos essenciais. Nesse estudo, também foi feita a avaliação da variação dos principais constituintes dos óleos essenciais da macela, né, que são os constituintes majoritários e também compostos bioativos, e aqui dos compostos avaliados, que é a transpinocarveíla, o beta-pineno e o ácido de mirtenila, observa-se que a composição do ácido de mirtenila não sofre variações em relação ao tempo de cultivo do vegetal. No entanto, a concentração do ácido transpinocarveíla sofre um decréscimo em relação ao tempo de cultivo da macela, e o beta-pineno ele aumenta ao longo do tempo de desenvolvimento do vegetal. Então, o conhecimento da parte do vegetal e de qual o princípio ativo que se deseja preferencialmente é um fator importante para a colheita desse vegetal e extração dos produtos dos metabólitos secundários bioativos. Assim, em linhas gerais, a coleta deve então respeitar para cada espécie o melhor período correspondente àquele onde a espécie apresenta maior teor de substâncias ativas, em linhas gerais, né? Isso vai variar dentro de cada espécie vegetal. Mas, né, de forma genérica, tem-se alguma referência em relação às partes do vegetal e o período de coleta. Então, quanto à parte a ser utilizada são os brotos, uma referência para a coleta é o final do inverno. Se a parte a ser utilizada é o caule, uma referência é a coleta no período de outono. As flores, assim que desabrochadas e antes de serem fecundadas, porque assim também após fecundadas, as substâncias presentes vão sofrer bastante variação. As folhas, antes da formação do botão floral, os frutos, assim que maduros, a madeira, no inverno, as raízes, rizomas e bulbos, no período do outono, os ramos floridos, antes da formação dos frutos. Após a coleta, o material vegetal ele pode seguir 3 caminhos. Ele pode ser utilizado ainda na forma fresca, ou ser submetido à extração de substâncias ativas ou aromáticas, como por exemplo os óleos essenciais que nós já estudamos, ou submetidos ao processo de secagem. O processo de secagem visa reduzir a umidade de modo a poder permitir que a planta seja estocada sem riscos de proliferação microbiana, facilitando o processo de trituração e diminuindo a ação enzimática, e evitando, assim, reações que vão levar à degradação dos compostos bioativos. Então, no processo de secagem, deve ser realizado de forma rápida e homogênea, evitando, assim, que metabólitos secundários sofram deteriorizações, né, degradações. Deve ser evitado o contato direto com o solo, evitando, assim, que a parte do vegetal possa se degradar e estragar e não secar. Devem ser eliminadas as partes doentes ou desuniformes, né, em termos de coloração do vegetal, né, para que sejam obtidos extratos de melhor qualidade. Essa secagem pode ser feita sob aquecimento ou podem ser feitos à temperatura ambiente. Sob aquecimento, esse aquecimento deve ser controlado e, normalmente, a temperatura recomendada é que seja uma temperatura em torno de 40 a 45 graus Celsius, dentro de estufas com circulação de ar, com o material vegetal disposto em bandejas, sem sobreposição de grande quantidade de material, porque isso também pode levar à proliferação de micro-organismo, levando a perda do material vegetal. No entanto, esse aquecimento também pode ser direcionado. Como eu falei, se o desejo, a partir da planta seca, é a obtenção de óleos essenciais, a temperatura tem que ser o mínimo possível, 40 graus Celsius, porque os compostos voláteis eles podem ser perdidos nesse processo de aquecimento. Agora, quando o objetivo é a obtenção de compostos fixos, né, não voláteis, como os alcaloides, temperaturas maiores podem ser utilizados. Mas uma vez que se utiliza temperaturas maiores para otimizar a obtenção de um tipo de metabólito secundário, outros vão ser comprometidos. Por isso, quando o desejo é fazer a extração da maior parte dos metabólitos presentes no vegetal, o ideal é trabalhar com temperaturas mais baixas, como eu falei, entre 40 e 45 graus. Já o processo de secagem feito à temperatura ambiente, ele vai ser feito também espalhando o material vegetal com o máximo de separação possível. De preferência, deve ser trabalhada uma única espécie
de uma vez, para evitar qualquer tipo de mistura entre material vegetal e também extratos que não tenham uma qualidade adequada, né? As temperaturas de secagem adequadas para as plantas também vão variar de acordo com o órgão da planta que está se fazendo esse processo. Para as folhas e flores, a faixa de temperatura, então, vai da temperatura ambiente até um aquecimento de 40 graus. Já estruturas mais resistentes, como cascas e raízes, as temperaturas podem ser maiores, indo de 50 a 70 graus Celsius. Essa variação de temperatura decorre porque diferentes partes dos vegetais vão ter diferentes teores de água, né? Então, no vegetal fresco, as cascas, folhas, flores, frutos, raízes, rizomas e sementes terão diferentes teores de água. E no processo de secagem, a secagem para o posterior armazenamento dessas partes do vegetal vão ter que ter uma redução do teor de água perto de um valor de referência, que são valores onde o teor de água não vão provocar reações indesejáveis que levam ao comprometimento da concentração dos compostos bioativos e nem a proliferação de micro-organismos. Esse teor de água, então, que é considerado aceitável para as drogas vegetais, é um teor de água fora da faixa que leva ao surgimento de bactérias, fungos e da ação enzimática de degradação dos compostos bioativos. As bactérias vão se proliferar quando o teor de água está entre 40% e 45%, fungos de 15% a 20%, e a ação das enzimas vai acontecer quando o teor de água está entre 20% e 25% em relação ao material vegetal. Feito o processo de secagem, o material pode ser armazenado de forma a ser utilizado em momento posterior. Esse processo de armazenamento do material seco, ele deve acontecer então em local arejado, seco e ao abrigo da luz, para evitar que reações indesejáveis ocorram durante esse processo de armazenamento. Então, as plantas medicinais, tendo-se referência sobre boas práticas de cultivo, após coletadas, podem ser utilizadas in natura como remédios. Lembrando que remédio não é medicamento. O remédio é um termo amplo utilizado para designar todos os recursos utilizados para aliviar a dor e para fins de cura, né? Para a cura de enfermidades. O que a gente chama de remédio, diferente de medicamento, são preparados caseiros feitos a partir de plantas medicinais. As plantas medicinais, após, então, coleta da parte desejada do vegetal, após a etapa de secagem, podem ser conduzidas à obtenção de extratos específicos. Esses extratos específicos podem ser utilizados na produção de fitoterápicos, ou ainda esses extratos, na química de produtos naturais, podem ser direcionados para estudos de isolamento de metabólitos secundários. E os metabólitos secundários, uma vez isolados, eles podem ser utilizados como estruturas precursoras de medicamentos ou medicamentos propriamente ditos, né? Ou seja, substâncias ativas retiradas diretamente do vegetal. Então, a partir da coleta e secagem do vegetal, a gente tem a possibilidade de preparação de extratos que podem ser utilizados na sua forma bruta, ou seja, o extrato completo, na forma de preparações fitoterápicas, ou ainda esses extratos podem ser utilizados em etapas posteriores de fracionamento e isolamento, levando à produção de metabólitos secundários isolados que podem ser utilizados como medicamentos. Para que os extratos, sejam produzidos, ou seja, na etapa de processamento da planta medicinal, é importante também que algumas etapas sejam associadas, se o objetivo da extração não for um objetivo de estudo, mas sim um objetivo de obtenção de um fitoterápico. Dentre essas etapas, a gente tem a etapa de descontaminação, que é a etapa que vai verificar ou eliminar a presença de micro-organismos e insetos nesse vegetal. Dentre os métodos de desinfecção, tem-se então o uso de temperaturas mais altas, em torno de 60 graus Celsius, por um tempo muito curto, um choque de temperatura para que ocorra essa descontaminação imediata, o uso de alguns compostos, como gás carbônico, de clorobenzeno e bromento de metila sob pressão, ou seja, o uso de solventes químicos para esse processo de diminuição do teor de micro-organismo, ou ainda o uso de radiação eletromagnética para essa finalidade. Feita a descontaminação, outra etapa importante é a estabilização. O que é a estabilização? Toda planta passa por um processo de degeneração celular através de mecanismos bioquímicos não controlados. Tanto mais rapidamente quanto mais ricas essas plantas forem em umidade, enzimas e constituídas por tecidos mais frágeis, como folhas e flores. Por isso,
pode ser necessário a estabilização, que vai ter por finalidade neutralizar a ação de enzimas que estão sujeitos aos princípios ativos de drogas vegetais, que podem comprometer o teor desses princípios ativos. Então, na estabilização, por meio do uso de calor seco, ou seja, numa estufa pré-aquecida, com um tempo também controlado, ou do calor úmido, né, utilizando-se vapor de álcool superaquecido. Lembrando, se a gente fez a secagem da planta, o calor úmido não deve conter água, né? Utilizando, então, essas formas de calor, as enzimas são desnaturadas, evitando que essas enzimas, que são os catalisadores biológicos, catalisem reações de degradação dos compostos bioativos, os metabólitos secundários, comprometendo a concentração desses compostos no material vegetal. Então, após coleta, secagem no material vegetal, esse pode ser obtido a processos de extração para obtenção de extratos que podem ser utilizados em preparações fitoterápicas. A extração, no qual a planta é submetida, significa retirar de forma mais seletiva e completa possível as substâncias ou frações ativas contidas na droga vegetal, utilizando-se para isso um líquido ou mistura de líquidos, que devem ser apropriados e toxicologicamente seguros. Se os extratos forem preparados para fins de estudos, né, de classes de produtos naturais, a escolha do solvente vai ser determinada por questões de polaridade e em função da classe de metabólitos secundários que se deseja extrair. Agora, se a extração foi feita para fins de uso ou produção de fitoterápicos, né, de preparações fitoterápicas, os solventes utilizados serão água, etanol ou misturas destes, auxiliados por outros solventes como glicerina, propileno glicol ou acetona. Mas, novamente, se a finalidade é o uso fitoterápico, a acetona, se for utilizada para ajudar a extração, ela deve ser completamente removida do extrato final. Esses processos de extração que são utilizados a partir das drogas vegetais são processos de extração sólido-líquido, onde a planta, né, após secagem, então seria a fase sólida, e os solventes utilizados seriam a fase líquida. Nesse processo, do contato de um solvente com o material vegetal, tem-se uma extração por difusão. O solvente, então, ele é difundido pela parede celular do vegetal, né, que deve estar numa forma onde essas estruturas estejam mais disponíveis, com maior superfície de contato. E nesse processo de difusão ocorre, então, a retirada por afinidade, né, por polaridade, afinidade entre os constituintes e o solvente utilizado, né, utilizados durante essa ação extrativa. Nesses processos de extração, o material que é obtido, né, a partir desse processo são os extratos brutos, porque nesses extratos estão ali concentrados todas as moléculas que foram possíveis de serem extraídas em função de uma seletividade, em função do método, em função do solvente utilizado, contendo ali tanto o princípio ativo daquela droga vegetal, quanto outras moléculas que vão ser extraídas de forma conjunta. Então, esses extratos brutos normalmente são misturas complexas, constituídas quase sempre por diversas classes de produtos naturais, contendo diferentes grupos funcionais. Então, esse primeiro processo não é um processo seletivo em termos de classes de produtos naturais. O processo de separação desses produtos naturais bioativos corresponde a várias fases, dentre elas uma de grande importância, que é a extração de matéria vegetal. Então, a obtenção do extrato bruto é uma etapa inicial para a obtenção dos compostos bioativos, até mesmo de forma isolada, como etapas futuras. Os extratos vegetais são preparações, então, que podem ser líquidas ou em pó, obtidas a partir da retirada dos princípios ativos das drogas vegetais por diferentes metodologias. A escolha do método de extração deve levar em conta algumas questões, né? Deve-se avaliar a eficiência do processo em função da estabilidade química dos compostos que se pretende extrair e ainda, para fins fitoterápicos, então, que envolvem a produção em larga escala, o custo do processo, lógico, deve ser avaliado junto com a questão da eficiência, né? Então, os métodos de extração, eles conseguem separar um componente ou componentes específicos de uma droga vegetal através da ação de um solvente ou da mistura desses solventes baseados em suas diferentes polaridades. Na preparação dos extratos, né, nós temos, então, a utilização do material vegetal em duas formas, né? Essas formas de apresentação podem ser a partir do material fresco ou a partir do material seco, né? Eu já falei para vocês da etapa de secagem, mas aqui eu volto à ideia de que o uso do material na sua forma fresca é uma possibilidade para obtenção de compostos isolados, ou seja, para obtenção de extratos, né? Dentre as questões que a gente precisa considerar para a preparação dos extratos, que há uma diversidade de metodologias para a extração de substâncias orgânicas a partir de fontes naturais, e hoje a gente tem um número muito grande de técnicas mais modernas, mas nessa aula eu vou me deter em apresentar para vocês as técnicas mais clássicas, né? Mas existem várias técnicas muito modernas e otimizadas. É importante também observar qual tipo de resultado se deseja observar, qual tipo de metabólito se deseja trabalhar, para assim direcionar o método mais apropriado.
A utilização do material vegetal fresco pode ser indispensável para a detecção de alguns componentes específicos. Então, a gente está seguindo um caminho de lógica entre cultivo, coleta, secagem e preparação de extratos, considerando a obtenção de extratos específicos de um outro caminho que a gente já seguiu. Mas, quando o objetivo é a obtenção de óleos essenciais, ou seja, otimizar a extração de substâncias voláteis, o uso do vegetal fresco pode ser uma estratégia mais interessante, que aí foi o objetivo de uma aula que nós já tivemos. Então, as preparações, os extratos preparados a partir do material fresco, têm como vantagem evitar a presença de substâncias oriundas do metabolismo de fenecimento do vegetal, ou seja, o mecanismo de deteriorização bioquímica que nós não controlamos a partir do momento que o material é submetido ao processo de secagem ao longo dos dias. A desvantagem é que o material deve ser processado imediatamente ou conservado até o momento da análise a baixas temperaturas, justamente porque o alto teor de água presente no material fresco e as enzimas ainda ativas podem levar a reações de hidrólise, fermentação e degradação que vão comprometer o teor de metabólitos secundários presentes nesse vegetal. Já o uso do material seco para a obtenção de extratos tem como vantagem a maior estabilidade química, porque já foram feitas as etapas de secagem e estabilização que visam diminuir o teor de água e visam diminuir as chances de proliferação de micro-organismos, né? Então, como já foi dito, a secagem vai interromper processos enzimáticos nas células vegetais, dificultando o crescimento de micro-organismos, né, e possibilitando o armazenamento até o momento de extração. A desvantagem do trabalho com material seco é que esse exige cuidados especiais a fim de interromper esses processos metabólicos que ocorrem após a coleta. Então, a preparação de extratos a partir de material seco que não foi feito, onde a secagem não foi feita de forma adequada, pode levar à preparação de extratos de um material que está comprometido pela ação de micro-organismos como fungo ou um material que sofreu intensa ação de processos degradativos bioquímicos que vão comprometer a composição e o teor de metabólitos secundários no extrato obtido. Para que o processo de extração tenha maior eficiência, o material vegetal deve ser triturado, para que nesse processo, nesse processamento feito com a trituração, tenha assim, uma maior superfície de contato para que ocorra a difusão do solvente nessa extração sólido-líquido. Então, o material seco ele deve ser submetido a moagem utilizando moinhos, como, por exemplo, a gente utiliza muito frequentemente o moinho de facas ou moinho de martelo. Nesses moinhos, o princípio é um princípio de corte que em sistema contínuo, que é indicado para a moagem de drogas vegetais secas contendo partes mais moles, como flores e folhas, não sendo indicado para sementes e para frutos. Já o moinho de martelo, ele tem como princípio a conclusão em sistema contínuo ou descontínuo para materiais frágeis e quebradiços, então batidas, como se fossem batidas de martelo para propiciar essa moagem. Então a droga vegetal moída deve ser classificada de acordo com o tamanho das partículas que devem ser adequadas para o processo de extração e em função da escolha do método de extração. Nesse processo de moagem, deseja-se então aumentar a superfície de contato entre o material vegetal e o solvente de extração. No entanto, esse material ele não pode ser pulverizado, formando partículas muito pequenas, porque as partículas muito pequenas podem levar à formação de aglomerados durante os processos de extração, diminuindo os espaços intersticiais entre o pó, né, demorando assim o processo de filtração para a retirada do solvente após o processo finalizado. Na extração dos constituintes, nas extrações que nós vamos escolher, o método, a extração de constituintes relativamente estáveis, nesse processo, a obtenção de produtos naturais envolve geralmente a escolha do material, de sua secagem, da trituração e posterior extração e purificação. Então, é uma sequência de escolhas que está focada a partir do conhecimento da classe de produtos naturais que a gente deseja isolar. Retomando as nossas aulas anteriores, no caso de essências, óleos essenciais, o processo de extração depende de uma série de fatores, tais como a localização no vegetal, suas propriedades físico-químicas e finalidades a qual se destina. Então, no caso dos óleos essenciais, que são solventes insolúveis orgânicos e de baixa polaridade, mas immiscíveis em água, a escolha da metodologia é a escolha da destilação com o arraste de vapor d'água, por exemplo, ou a enflorragem, a extração por fluido supercrítico, que são metodologias de extração bastante eficientes que podem ser aplicadas para a extração de extratos voláteis. E aí, se vocês têm dúvida, voltem na aula de óleos essenciais para relembrar dessas metodologias, O arraste com o vapor d'água, a extração com fluido supercrítico e a enflorragem. Agora, os métodos de extração vão levar, então, à extração por difusão, a extração dos metabólitos secundários. E isso vai levar à formação de extratos brutos, como eu falei para vocês, e esses extratos brutos, no final do processo, podem ter consistência líquida, semissólida ou sólida, para uso ou preparação de fitoterápicos.
Os métodos de extração, eles se classificam em métodos que utilizam-se, né, de solventes que vão estar a frio ou solventes que vão estar aquecido. Dentre os métodos a frio, nós temos de uso bastante comum a maceração. Na maceração, o solvente deve ser o mais específico possível, como a seletividade depende da polaridade, o conhecimento do grau de polaridade do grupo de substâncias que deseja se extrair determina se o solvente ou mistura de solventes que irá apresentar melhor seletividade, né, para o processo que a gente deseja. Então, como eu falei, pode ser usado água, álcool, glicerina, propileno, glicol e misturas desses. Esse processo de maceração também é feito, por exemplo, utilizando-se óleos e azeites, né, dependendo de qual o objetivo dessa extração. Na maceração, utiliza-se, então, um recipiente fechado, né? Então, naquele momento, não há renovação contínua do líquido extrator. Esse líquido, então, é colocado em contato com o material vegetal para que o processo de extração possa acontecer de maneira contínua ao longo do tempo. Então, nessa técnica, o grau de extração dos compostos da estrutura do vegetal, ele é proporcional ao tempo de contato que o material tem com o líquido, né? Ele é proporcional a esse tempo. Mas isso também deve ser feito de forma controlada, a partir de referências, porque também, se o tempo for prolongado demais, pode acontecer a degradação desses compostos que estão sendo extraídos durante esse processo, né? É um processo, então, feito à temperatura ambiente sob agitação ocasional. Nesse processo de maceração, algumas questões elas se colocam como desvantagens, né? Então, como não há renovação do líquido extrator, ele pode não levar ao esgotamento total da droga vegetal, né? Porque o solvente utilizado para extração ele pode se saturar antes de que ocorra o esgotamento da droga vegetal. Ou antes da saturação pode acontecer um equilíbrio entre a concentração dos constituintes no solvente e os constituintes no interior da célula do vegetal. A maceração tem ainda como um dos fatores limitantes a granulometria, que é o tamanho do grão após a moagem, né? Como eu falei para vocês, ele não pode ser fino demais e nem grande demais, porque isso vai impactar na qualidade da extração. E ainda o teor de umidade. Se o teor de umidade for alto, a água presente na estrutura do vegetal vai interferir nesse processo de extração. Outro fator importante é a concentração e seletividade do solvente e grau de entumecimento das células. Então, essa escolha também deve ser orientada para que a gente possa otimizar o grau de extração. E a saturação do líquido, como eu já ressaltei. Então, algumas variações são feitas a essa técnica para aumentar a eficiência do processo. Então, o que é feito muitas vezes é a maceração dinâmica, que é o contato do solvente extrator com o material, com agitação mecânica constante. Então, é colocado um equipamento para promover essa agitação ao longo dos dias. Geralmente o período de maceração, ou seja, do contato do solvente com a droga, é em torno de 7 dias. Então, tem que ser esse tempo, e aí a agitação pode encurtar esse tempo. E uma outra técnica é associada, então, para aumentar a eficiência do processo, é a remaceração. Nessa operação é feita a maceração repetida utilizando-se o mesmo material vegetal. Então, o mesmo material vegetal fica em contato com o solvente extrator. Após 7 dias, a gente pode separar esse líquido até por decantação, vertendo o líquido que já fez esse processo de extração para outro recipiente e renovando o solvente dentro do recipiente que contém a planta triturada. Então, esse processo também pode otimizar a extração. Outro método a frio que a gente pode utilizar para esse processo de extração é a percolação. A percolação se difere da maceração por ser um processo dinâmico. Então, os percoladores, eles lembram estruturas que são como filtros, então eles têm torneiras, né? Então, nesses processos, acontece o arrastamento do princípio ativo pela passagem contínua do líquido extrator. Então, a planta fica dentro do percolador, pelo percolador a gente faz passar o solvente de extração. Como eu falei para vocês, se o objetivo é um estudo químico, a escolha do solvente é pautado na definição da polaridade em função da classe que a gente quer extrair. Agora, se a extração ela é focada para a obtenção de fitoterápicos, dá-se preferência então para o uso de água e álcool e mistura desses associados à glicerina e etileno glicol, como eu já falei para vocês. E assim o solvente ele tem contato com a planta, fica em contato com a planta triturada e seca durante um tempo. Depois é feita a abertura da torneira, recolhe-se o líquido extrator e vai fazendo a lavagem desse material vegetal pela passagem de solvente. Essa técnica, então, tem como vantagem o esgotamento da planta através do gotejamento lento do material. Esse percolador, então, ele pode ser de vidro ou de metal, né, de preferência de inox, né? Com isso, a gente tem o esgotamento da planta, havendo uma retirada maior de princípios ativos. A desvantagem que eu posso citar aqui seria o uso de maiores quantidades de solvente para esse processo de lavagem do material vegetal. Um outro processo que também pode ser utilizado a frio é chamado de turbólise. Na turbólise, a extração ocorre concomitantemente com a redução do tamanho da partícula, ou seja, a gente não faz o processo de moagem anterior. Nesse processo, resulta-se, então, da submissão da planta a elevadas forças de cisalhamento em rotações de 2.400
RPM. Na ausência de equipamentos específicos, a turbólise ela pode ser realizada, por exemplo, pela adição do material vegetal a um liquidificador, colocando-se o solvente necessário e a moagem e a extração acontecem durante essa ação do liquidificador. E aí o uso, né, dessa técnica de turbólise que otimiza a extração em relação à maceração, por exemplo, um cuidado que a gente deve tomar, por exemplo, é que a turbólise, essa agitação, ela é mecânica com uso de corrente elétrica. Então, a escolha do solvente e a segurança do processo aqui na hora de utilizar deve ser observada. Então, solventes voláteis aqui não são seguros. Com esse processo, tem-se a redução drástica do tamanho de partículas e, consequentemente, rompimento das células, favorecendo a rápida dissolução das substâncias, resultando em tempos de extração da ordem de minutos e quase esgotamento da droga vegetal. Então, aqui a gente tem um melhor aproveitamento. Nas técnicas que utilizam-se solventes a quente, né, nós temos, por exemplo, a infusão. Na infusão, ocorre a permanência durante certo tempo do material vegetal em água fervente, num recipiente tampado. Água fervente ou solvente que a gente vai utilizar, né? As partes vegetais devem ser contundidas, cortadas ou pulverizadas. Então, novamente, a gente, além de cortar, a gente costuma macerar. E aí, o termo macerar que eu estou utilizando é utilizar um pichilo mesmo para poder apertar um pouco essa planta, a fim de que possam ser mais facilmente penetradas e extraídas pela água, né? Então, a ideia é romper a estrutura da célula vegetal para facilitar esse processo de difusão. Ele é adequado para preparar as partes aéreas das plantas, especialmente folhas e flores, para o uso como medicamentos ou como remédio, né, gente? Ou como bebida revitalizante ou relaxante. Então, na infusão, aplica-se essa técnica para o preparo de drogas constituídas de substâncias voláteis ou sublimáveis, termoláveis, né? Substâncias que não podem ser submetidas ao aquecimento por um longo tempo. Nesse processo, então, o material fica em contato com o líquido a uma temperatura elevada, mas sem contato com a fonte de aquecimento. Esse tempo de contato com o líquido quente, ele é um tempo que varia, geralmente em torno de 10, 15 minutos. O tempo de contato vai variar dependendo do tipo de material que está se fazendo a extração. Então, se forem materiais como folhas e flores, a gente não precisa de tanto tempo. Se for um material de estrutura mais resistente, como raízes, esse tempo aumenta, mas sem contato direto com a fonte de aquecimento. Outro processo de extração a quente é a decocção. Na decocção, o material vegetal é mantido durante certo tempo em um solvente, normalmente água, em ebulição. Essa é uma técnica restrita, pois muitas substâncias ativas são alteradas por aquecimento por um período prolongado. Costuma-se empregar essa técnica de decocção com materiais vegetais duros e de natureza lenhosa. Então, nessa técnica, a droga seca é colocada em contato com a água em ebulição e mantida em ebulição na água por um tempo em torno de 10 minutos e, em sequência, é feita a filtração. Uma outra técnica também feita a quente é a digestão. Nesse método extrativo, que também é para aquecimento, a diferença da digestão para a decocção é que aqui a temperatura de aquecimento do solvente de extração é de 35 a 40 graus Celsius, então é uma técnica mais branda. Geralmente também utiliza-se água ou mistura de água com os solventes que eu já citei para vocês. É utilizado, então, no caso de extração de substâncias termoláveis, ou seja, substâncias que vão se degradar com o uso de temperaturas elevadas, ou substâncias sublimáveis, né? Então, a escolha da digestão ou decocção tem a ver com otimizar a extração de classes que a gente sabe que é desejo de extrair. A utilização em substituição à prática de deixar a droga em contato com a água durante uma pernoite ou mais para evitar a proliferação de fungos e leveduras. Então, quando a extração, a escolha seria a maceração, por exemplo, ou uma técnica de contato então, do solvente à temperatura ambiente por um tempo maior com o material vegetal, a substituição pela digestão pode ser uma alternativa interessante, porque o contato com a água prolongado pode levar então ao crescimento de fungos e leveduras, ou seja, comprometendo o material vegetal. Então, a digestão ela vai encurtar o tempo por envolver esse aquecimento mesmo que brando. Dentro dos métodos a quente, a gente tem também a extração sobre refluxo. Essa extração ela é feita, então, utilizando-se o material vegetal em contato com solvente quente em ebulição, de forma que esse solvente seja recuperado ao longo do processo. No refluxo, a gente utiliza, então, uma chapa de aquecimento, um banho-maria para permitir a maior distribuição do calor. Dentro do balão de fundo redondo é colocado o material vegetal junto com um solvente. Esse solvente, por aquecimento, ele vai atingir o estado gasoso, subir pelo condensador. Nesse condensador de refluxo, esse desenho nem é o mais adequado, o condensador de refluxo não é o reto, é em bolas. Depois eu
mostro para vocês um outro desenho. Esse condensador tem aqui uma entrada e uma saída que é acoplado a mangueiras. Nessas mangueiras a gente tem a circulação de água de torneira. Então a água vai promover o resfriamento do solvente que está no interior do condensador. Em contato com a água a temperatura mais baixa, o solvente é condensado e retorna para dentro do balão. Então esse processo de aquece o solvente vai para o estado gasoso e depois condensa e retorna para o balão, faz com que esse processo de extração seja um processo dinâmico e contínuo, sem que haja perdas significativas do solvente, porque é associado ao resfriamento feito então com o acoplamento das mangueiras contendo água. Então esse é um processo de refluxo. Ainda quente, uma outra técnica bastante utilizada em produtos naturais é a extração em aparelho Soxhlet. Nessa extração é possível então a extração de sólidos com solventes voláteis. Então, o que é o sólido? Novamente, o sólido é a planta seca e pulverizada. Essa planta ela é colocada em chumaços feitos normalmente com papel de filtro. Então, a planta ela fica enrolada dentro do papel de filtro, formando umas bolsas que são colocadas dentro dessa vidraria, que é um dos componentes da extração Soxhlet. Nessa extração, então, a gente tem o balão de fundo redondo, o Soxhlet, que é esse recirculador de solvente, e acima do Soxhlet condensador, e aqui um condensador contendo uma espiral, para aumentar a resistência à passagem do solvente. Nessa extração, então, o que acontece é que o aquecimento ele não é direto no vegetal. O aquecimento é feito ao líquido extrator. Esse líquido extrator, quando entra em ebulição, ele sobe pelo Soxhlet, faz o processo de extração por difusão. Vocês estão vendo aqui pelo desenho que a coloração do líquido ela vai se tornando amarelada. Esse material, então, ele é direcionado ao líquido, passando por essa passagem do Soxhlet. E aqui, o material, após extraído, ele resfria, e ao resfriar, ele desce nessa outra parte do equipamento e volta para o balão. E novamente é aquecido, volta para dentro do material vegetal, resfria após extração e volta de novo para o balão. Essa parte, o condensador, é novamente uma segurança, Dependendo da temperatura utilizada, se o solvente extrator ele chega até essa região do equipamento, aqui já estão conectadas as mangueiras com água a uma temperatura maior, que vão provocar a condensação do solvente, que vai retornar para dentro do aparelho Soxhlet e vai retornar para dentro do balão após a extração. Então, novamente, é uma extração dinâmica, onde o solvente circula por esse sistema durante várias vezes, permitindo-se então o esgotamento da droga vegetal. Ou seja, todo o conteúdo da parede celular, da estrutura celular, é retirado pelo solvente extrator. Então, essa extração possibilita uma extração eficiente, empregando-se uma quantidade reduzida de solvente, porque o solvente ele é recuperado ao longo do processo. Então, em linhas gerais, nós temos a escolha do método de extração para obtenção de extratos brutos baseados na análise de se o objetivo da extração é a obtenção de constituintes fixos, ou seja, constituintes não voláteis, ou se o desejo é a obtenção de constituintes voláteis. Se o desejo é a obtenção de constituintes voláteis, os métodos de extração podem ser a frio, como pressagem, a extração por solventes, ou a enflorragem, como nós vimos no conteúdo de óleos essenciais, ou ainda de maneira eficiente, mas que pode comprometer o conteúdo dos óleos essenciais em alguma medida, a extração por hidrodestilação e, de forma mais desejável, a extração com fluido supercrítico. Agora, se a extração tem como objetivo a obtenção de constituintes fixos, compostos não voláteis, as outras classes dos metabólitos secundários que não os voláteis, o método de extração a frio pode ser a maceração, a percolação ou a turborização. Já a quente, nós temos os sistemas a quente, abertos e fechados. Os abertos envolvem infusão, decocção, digestão. Os fechados, o refluxo e a extração em Soxhlet. Feita a extração, o material vegetal, então, teve os seus componentes extraídos para um líquido. E esse líquido vai estar em grande quantidade. Dependendo da técnica, em quantidade menor, dependendo da técnica, como a percolação, em grande quantidade. Então, a última etapa para a obtenção dos extratos vegetais é a eliminação da fase líquida para que os extratos cheguem a valores residuais de solvente. Então, o que a gente chama de concentração é a eliminação parcial do líquido extrator, ou total desse líquido extrator, e de seus componentes de extração, como, por exemplo, a glicerina e etileno glicol. A obtenção de um produto mais concentrado, com uma maior viscosidade e com consistência variável, é a obtenção do que a gente chama de extrato. O líquido, no caso do líquido extrator ser tóxico ou incompatível com a preparação farmacêutica, nesse caso, a eliminação desse líquido deve ser completa, como eu citei, por exemplo, a acetona. Na produção de produtos fitofarmacêuticos, a concentração é uma etapa problemática devido à possibilidade de degradação de substâncias termoláveis. Por quê? Na produção de extratos para fins fitoterápicos, os solventes utilizados preferencialmente é água ou mistura de água e etanol, misturas hidroalcoólicas. A retirada da água pode ser um processo complicado porque vai demandar altas temperaturas no processo de destilação. E as altas temperaturas para a eliminação da água nos extratos pode comprometer o conteúdo dos extratos, porque pode levar à degradação das substâncias orgânicas. Então, nesse sentido, uma das técnicas utilizadas para a obtenção de extratos secos, principalmente os extratos
obtidos a partir de água, ou seja, os extratos aquosos, é a concentração feita por uma técnica chamada de liofilização. Na liofilização, a eliminação da água utilizada na extração é feita sem utilização de altas temperaturas. Pelo contrário, o material proveniente da extração, seja por qualquer uma das técnicas já citadas, ele é congelado e colocado dentro de uma câmara onde é feito vácuo. Então, na presença de vácuo e em baixas temperaturas, acontece a sublimação da água. Então, a água presente nos extratos ela é sublimada dentro dessa técnica, utilizando esse equipamento que vai aplicar o vácuo a baixas temperaturas. Então, essa técnica difere dos demais métodos de secagem em razão da água ser removida do estado sólido diretamente para o estado de vapor. Então, é a técnica que envolve uma metodologia diferente, que é a sublimação, sem passar pelo estado líquido. E isso permite, então, uma eliminação bastante expressiva da água, a obtenção de um extrato seco, que pode ser guardado e conservado sem o desenvolvimento de fungos, por exemplo. Essa técnica de liofilização é utilizada também para a obtenção de alimentos liofilizados. E aí não confundam um alimento liofilizado com um alimento desidratado. A retirada de água por desidratação compromete a estrutura do alimento. Por exemplo, o alimento não vai ter as mesmas propriedades, gosto, enfim. Mas o alimento liofilizado, submetido a vácuo e a baixas temperaturas, ele apresenta na sua constituição os mesmos componentes químicos, só perdeu a água pelo processo de sublimação. Então são preservados os seus componentes, é preservado o sabor, então é uma técnica menos destrutiva e bastante adequada para a conservação e comercialização dos extratos e alimentos também. Já uma concentração, ou seja, uma técnica que a gente utiliza para a obtenção de extratos secos em laboratório, é geralmente a concentração feita por destilação a vácuo. Vocês sabem que o ponto de ebulição de um líquido pode ser definido como a temperatura na qual a sua pressão de vapor é igual à pressão externa, exercida em qualquer ponto sobre a superfície desse líquido. Então, uma vez reduzida a pressão externa, no qual esse material é submetido, o ponto de ebulição ele é, então, consideravelmente reduzido e a destilação pode ser conduzida sem perigo de decomposição das moléculas que estão sendo destiladas, né? Então, muitas moléculas, elas têm como um problema que elas podem se decompor antes de sofrer a destilação. Então, o que a gente faz após a obtenção do extrato? A gente usa esse equipamento, que é um rotoevaporador rotativo, que é constituído por um balão de fundo redondo, onde vai estar o solvente junto com o material extraído. Nós temos aqui um condensador, também em espiral. Nesse condensador é aplicado uma mangueira para a entrada de água. Então, do mesmo jeito que a gente viu o refluxo e o sofflet, dentro desse condensador, sem contato com o solvente, dentro da serpentina, fora da serpentina, né, a gente tem água fria circulando e aqui um balão coletor. E uma outra válvula onde é conectada uma bomba e nessa bomba, essa bomba é utilizada para a realização de vácuo. O que acontece? Após todas as técnicas de extração, seja percolação, maceração, infusão, decocção, enfim, o material é colocado dentro desse balão. Esse balão, então, ele é submetido ao aquecimento em banho-maria sob rotação. Nessa situação e aplicado o vácuo, o solvente vai entrar em ebulição a uma temperatura menor que aquela esperada para a sua ebulição à pressão normal e com isso ele é destilado. Ao ser destilado, ele entra dentro do condensador, circula pela serpentina, tendo um contato com a água circulando, né, que a água, em função da conexão da mangueira, esse material perde energia e vai ser condensado, sendo recolhido nesse segundo balão. No final do processo, a gente tem o líquido dentro desse balão e o extrato dentro desse primeiro balão. Para solventes mais voláteis, esse equipamento é excelente. Para a retirada de água, nem tanto, porque o aquecimento aqui, mesmo sob vácuo, teria que ser um aquecimento a uma temperatura maior. Então, esse material, ele pode, esse extrator rotoevaporador, nesse extrator rotativo, tem essa função. Para vocês que estão fazendo a disciplina à distância, quem quiser conhecer esses equipamentos todos, é só agendar que eu vou levar para vocês, ao laboratório para a gente utilizar esses equipamentos. Então, por fim, além dos extratos, outras formas farmacêuticas baseadas nessas técnicas de extração podem ser preparadas, né? Então, dentro do que a gente discutiu, a gente pode ter o infuso, que vem da infusão, o decocto, que vem da decocção, o macerado, que vem da maceração, mas existem outras apresentações em função do solvente, como tinturas e xaropes, né? E aí, dentro das formas tecnológicas, a gente tem tintura, extrato fluido, extrato mole, em função do teor de solvente que resta depois da extração, extrato seco, suspensão, xaropes, gotas, enxaguatórios bucais, cápsulas e cremes. Eu vou deixar para vocês o material para que vocês conheçam essas outras formas de apresentação.